Vamos, então, dar continuidade ao estudo do capítulo 18, a partir agora do parágrafo 15, onde a gente está vendo aí a história de Miller com a profecia, né? Estudando o Apocalipse, Daniel, e aí ele tem ali todo o contexto da revelação para entender melhor sobre as 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Vamos orar então. Santo e eterno, obrigada, Pai, por mais essa oportunidade, por mais esse dia. E a tua misericórdia, a tua promessa de misericórdia se cumpre em nossa vida. Te agradecemos pela noite, pelo descanso, pelo teto, pelo alimento, pela tua bondade, pela promessa do teu Santo Espírito, que seríamos convencidos do pecado, da justiça, do juízo. Que o Santo Espírito estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Estamos em tempo de profecia se cumprindo, acreditamos que estamos no fim do tempo do fim, enxergamos tudo o que está acontecendo. Temos a visão do tempo real que nós estamos vivendo. São dias difíceis, não tem sido fácil para muitos, melhor para todos, e cada um tem sua batalha a vencer. Mas, como eu sempre digo, Pai, a vitória final é questão de tempo, e ela já foi, já nos é garantida através do sacrifício do teu filho. Entregamos nesse momento nossa vida em tuas mãos. Pedimos luz, abre nossos olhos para o que nós estamos estudando, possamos tirar exemplos e praticar no dia a dia. Queremos, com a tua ajuda, escolher e tomar decisões para a eternidade. Escolher o caminho estreito, que é o caminho que vai levar ao céu. Nós temos um pedido especial por essa jovem. Nós não a conhecemos, não conhecemos sua família, mas como eu falei, infelizmente, essa condição dela é um retrato desse mundo de pecado. Oh, Pai Santo, visita neste momento, onde quer que elas estejam, independente de onde elas são. Tu és grandioso, soberano, poderoso. Por isso entregamos a vida dela em tuas mãos, para se for da tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Que nessa vida aconteça um milagre para que essa jovem volte a ter uma saúde, volte a ter vida literalmente, e essa enfermidade tem consumido 15 anos apenas, como diz, na flor da idade, começando a viver, mas não sabemos o motivo, nem o nome da doença, mas sabemos que temos um Criador, temos o soberano do universo, temos o Criador que pode todas as coisas, que conhece cada célula do corpo dessa jovem. Pai Santo, se for da tua vontade, faz um milagre na vida desta criança, desta jovem, desta adolescente. Essa família tem sofrido. Essa mãe, misericórdia, cuida dela também, Pai. Imaginamos que é muito difícil. Eu também aproveito essa oportunidade em representatividade a essa jovem Gabriele. Uma tia minha também, o nome dela é Maria de Lourdes. Tem Alzheimer e as crises dela são crises depressivas. Tem dia que ela passa o dia todo chorando, lembrando do sofrimento do passado, dizendo que vai se matar. Meu pai, que tristeza. Entregamos elas duas em representatividade de todos os enfermos que nós conhecemos. Que tristeza. Mas confiamos em Ti.
coisas que não entendemos aqui neste mundo, vamos entender na eternidade. Faça segundo a tua vontade. Esse é o nosso pedido. Cuida dos enfermos onde quer que eles estejam. Cura os que precisam, de acordo com a tua vontade, de serem curados. Faz um milagre na vida de cada um. Toma também as famílias enlutadas, que, como a gente sempre diz, são muitas. Todos os dias a gente vê uma pessoa ou outra. Agradecemos pelo teu cuidado, mesmo em meio a esse mundo louco de pecado. Teu plano sempre é o melhor. Por isso, pedimos para cada dia confiar em Ti, literalmente de olhos fechados, confiando no domínio, tudo no final vai dar certo. Aumenta a nossa fé. Fala conosco mais uma vez. Agradecemos essas bênçãos, te pedimos em nome do Teu nosso Salvador, Messias, com perdão de todos os nossos pecados. Amém. Amém. Bom dia de novo. Realmente, a gente pensa assim, né? Algumas pessoas que a gente, mesmo sem conhecer, a gente está vendo aí na África, em tantos países, tantos cristãos mortos, é tanta coisa ruim ao mesmo tempo acontecendo. Muito triste. Mas vamos lá. Parágrafo 15, que é o de continuidade. Passagens ao espírito de Miller que os acontecimentos que geralmente se esperavam ocorrerem da vinda de Cristo, como seja o reino de o estabelecimento do domínio de Deus sobre a terra, devem ser subsequentes. Além disso, todos os tempos e ações do mundo correspondem à fé dos últimos dias. Somente pelo estudo da conclusão de que estava neste período de tempo concedido em sua condição presente. Outra espécie de prova que vivamente menciona, diz ele, era a cronologia das Escrituras. Notei que os acontecimentos que se haviam cumprido no passado muitas vezes ocorreram dentro de um dado tempo. Os do dilúvio, Gênesis capítulo 6. Os 7 dias que o deviam ser dias de chuva preditos, capítulo 7, verso 4. Os 4 anos da permanência temporária da Gênesis capítulo 15, verso 13. Os 3 do sonho do copeiro mor e do padeiro mor, Gênesis capítulo 40, versos 12 a 20. Os 7 anos de Faraó, capítulo 41, verso 28 a 51. Os 40 anos no deserto, no capítulo 34. Primeiro livro de capítulo 1, Lucas 4, 5. O capítulo Jeremias capítulo 20. Os 7 tempos de Nabucodonosor, 4, versos 13 a 16. 7 semanas, 62 semanas. E a semana, perfazendo 70 semanas aos judeus, Daniel capítulo 9, 27, são acontecimentos que antes eram assuntos de profecia, indo de acordo com as predições. Portanto, encontrou em vários períodos cronológicos, a compreensão dos mesmos, se está a segunda de Cristo, não pôde senão encontrá-lo em tempos já dantes ordenados que Deus revelou aos servos. As coisas encobertas, diz Moisés, são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós, filhos, para sempre. Deuteronômio capítulo 29, verso 9. Ordenado pelo profeta Amós, para coisas sem ter revelado os seus segredos secretas. Amós capítulo 1, verso 7. Assim, os que dão a palavra de Deus esperar que encontrarão nas Escrituras
indicado o acontecimento estupendo a ocorrer na história da humanidade. Como eu estivesse plenamente convicto, diz Miller, de que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa, ela não veio nunca pela vontade do homem, mas aos homens santos inspirados, segundo Pedro capítulo 1, e dá pela paciência e consolo tenhamos esperança, poder deixar de considerar a porção da Bíblia, senão como uma palavra de Deus e com consideração como qualquer outra. Sentir, pois, por compreender o que Deus intende revelar-nos, eu não vou omitir os períodos. A profecia que se para o tempo do segundo advento, capítulo 8, verso 14. A 1.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Seguindo sua regra de fazer as escrituras o seu próprio intérprete, Miller descobriu que uma profecia simbólica representa ano, capítulo 14, verso 34, e Ezequiel 4, verso 6. Que o 1.300 dias proféticos literais se estende ao final da dispensação judaica, onde poder ele referir-se ao seio da nação. Miller assim acolhida de que na era cristã é e portanto compreendeu que a purificação do santuário predita em Daniel 14 representa a purificação pelo fogo à segunda vinda. Se, pois, se pudesse encontrar o exato ponto para os 2.300 dias, eu poderia facilmente terminar o advento. Seria o tempo daquela grande consumação, tendo presentes com todo o seu orgulho e poder, pompa e vaidade, impiedade viriam ao fim, que a maldição se encerra, a morte seria destruída, o galardão aos servos de Deus e aos que temem o seu nome, seria destruir os que devastam a terra. Com mais profundo fervor, Miller continuou o exame das profecias, dedicando noites inteiras ao estudo, fora de tão estupenda importância e absorvente interesse. Capítulo 8 de Daniel, não tem um fio que guiasse de dos 300 dias. O anjo Gabriel tivesse recebido ordem de fazer com que Daniel deu-lhe apenas uma explicação parcial. A terrível perseguição a recair sobre a visão do profeta abandonou a física. Não pôde suportar mais por algum tempo. Daniel esteve enfermo alguns dias. Manteve-me acerca da visão dele e não quem a entendesse. Deus tudo a seu mesmo. Então a gente vê até aqui, né? Tem aí, tem aí várias citações bíblicas confirmando, e como a gente já sabe, às 2.300 tardes de manhã, o santuário será purificado. Foi a ideia que ele tinha de que seria a purificação da terra. E o que vem a seguir, a gente já sabe orar nisso dos próximos três. A gente vai, vamos então para os slides, onde a gente vai ver um pouquinho esses trechos que acabamos de ver.
Vamos lá. Lições podemos tirar desse contexto. Então, lemos aí, o acompanhamos, do parágrafo 15 ao 19. Miller, ele percebeu que o reino universal de paz viria depois da volta de Cristo. Nós hoje não devemos esperar um mundo melhor produzido por governo, ciência ou religião institucional. Por quê? Porque a esperança real está em Cristo. E hoje, muitos de nós, entendendo o tempo em que nós estamos vivendo, entendendo a, o cumprimento das profecias, mesmo assim, ainda veste camisa de governo, que eu sou A, que eu sou B, que eu sou direita, que eu sou esquerda, que o mundo vai ficar melhor, que assim está melhor, que fulano é maravilhoso, porque a ciência está resolvendo tudo, está encontrando todas as soluções, porque a instituição A, B ou C tem a verdade, vai fazer o mundo melhor, vamos nos unir aos projetos de COP 30, 40, 50 para salvar o planeta. E aí nós não devemos esperar benefícios, porque sabemos que tudo contribui para o fim. Haverá uma falsa paz e quando estiverem clamando para a segurança, vem aí a repentina destruição. E muita gente no nosso meio, inclusive, né, faz isso, espera um mundo melhor através de governo, de ciência e de religião institucional. Os sinais do tempo coincidiam com as profecias do fim. Hoje também vemos alinhamentos proféticos perfeitos. É interessante lembrar que, olha isso aqui que a gente viu, diz que esses e outros assuntos, do parágrafo 15, esses e outros assuntos mostraram de modo claro a mente de Miller que os acontecimentos que geralmente se esperavam ter lugar antes da vinda de Cristo, tais como Reino Universal de Paz, etc., etc., deveriam ocorrer após seu segundo advento. O que aconteceu? Ele enxergou isso, mas ele entendeu também aqui, ó, além disso, todos os sinais dos tempos e as condições do mundo correspondem à descrição profética dos últimos dias. Observa. E aí vou à conclusão de que apenas estudando ele entendeu o tempo, ele entendeu que tudo, olha quanta citação tem aqui, ó, Gênesis 6, Gênesis 7, Gênesis 15, 41, Números 14, todas essas citações comprovou para ele de que a cronologia das escrituras é real. Ela disse o que ia acontecer e aconteceu exatamente no determinado. Entende? E aí, quando a gente entende isso, a gente percebe a importância de conhecer o tempo em que estamos vivendo. Porque se tudo no passado aconteceu exatamente no tempo previsto, exatamente como a profecia fala, inclusive o nascimento do Messias foi um acontecimento naquele momento, naquela condição que se cumpriu também, a morte também, o batismo também. Então a gente percebe isso e Miller, ou a gente vê que Miller percebeu isso estudando as escrituras e fez com que ele reconhecesse o tempo. Okay? Nós somos chamados à vigilância, porque hoje também temos alinhamentos proféticos, decadência moral, instabilidade global, apostasias religiosas. E diante desse quadro terrível, somos chamados à vigilância. Vigiar e orar, estudar e conhecer e buscar
a plenitude do Espírito Santo. Tá? Então, os sinais do tempo coincidiam com as profecias do fim, mas foi coincidência? Não, foi profecia que estava acontecendo exatamente, tinha que acontecer naquele tempo determinado. Miller chegou a conclusões apenas pelo estudo sério da Bíblia, não por tradições. Isso aqui também é muito necessário para os nossos dias. Temos que entender como Miller, temos que buscar como Miller, e é isso que nós estamos fazendo. Tá? Por quê? Porque as tradições hoje nos afastam, tradições humanas, né? Nos afastam da verdade, nos afastam do preparo necessário. A fé hoje precisa voltar ao texto bíblico, ao assim diz o Senhor, não o assim diz o pastor. E não há opinião de pregadores, tradições ou emoções. Infelizmente, hoje o estudo, podemos dizer assim, não, a partilha da porção bíblica está mais cheio de tradições, de emoções, de opiniões, do que realmente o sentido real, entende? Essa é uma triste realidade. Isso eu falo no meio geral, estou tirando a gente como povo dentro da realidade. Infelizmente é geral. A cronologia bíblica chamou sua atenção, como a gente leu aqui, né? Ele viu que a cronologia estava certinho, foi acontecendo tudo no tempo determinado. Nós precisamos respeitar que o Eterno trabalha dentro de tempos determinados. E muitos se cumprem exatamente, revelando sua soberania. Por isso, para quem está acostumado aqui a participar dos cursos, às vezes, quando a Miriam faz aí no sábado, ela faz todos os dias, né? Mas por conta do horário que bate aqui o nosso, mas o sábado aí que ela faz online, o que acontece? Ela tem batido muito nessa tecla. Que existe, quando você vai para o estudo profundo, existe tempos determinados pelo Eterno para adoração congregacional, entende? Aí é onde entra as festas do passado. Então, tudo isso é muito necessário a gente entender, melhor, conhecer, entender e respeitar. Porque hoje, quando a gente diz assim, hoje é 25 de novembro, mas a gente sabe, biblicamente falando, hoje não é 25 de novembro, entende? Então, a gente está voltado, envolvido num calendário humano, mas devemos conhecer, viver dentro do calendário do Eterno. Devemos vivenciar as comemorações, os tempos determinados, os dias solenes do Eterno. Isso a gente não tem feito. Por quê? Estamos tão envolvidos dentro do contexto de Babilônia que a gente nem cai na real da necessidade de conhecer esse tempo. E vimos então que todos se cumpriram, né? Profecia com períodos específicos sempre se cumpriram fielmente no passado. Olha isso. O Eterno cumpriu literalmente antes. Tudo como a gente viu aqui, várias citações, dilúvio, etc., cumprirá novamente. Isso nos dá segurança para confiar no que ainda virá. E quando ele diz que é tempo de juízo, quando ele diz que é tempo de arrependimento, de conversão, tempo de preparo, tempo de ouvir a sua voz, tempo de conhecer as três mensagens angélicas, tempo de sair de Babilônia para não ser cúmplice dos seus pecados e nem sofrer os seus flagelos. Então, tudo que se cumpriu literalmente no passado, com certeza vai se cumprir também o que está escrito para os dias finais, que é o tempo hoje que nós estamos vivendo.
A Bíblia revela os eventos mais importantes da história humana. As Escrituras não são simbólicas apenas, são um mapa profético real. Ignorá-las é perder orientação espiritual. E muitos de nós estamos perdendo essa orientação se não estamos buscando a verdade que está escrito. Se não estamos buscando novamente entender o tempo que nós estamos vivendo, nós estamos perdendo essa orientação. Por quê? Porque essa orientação espiritual, quando nós conhecemos o tempo, nós estamos ou devemos estar nos preparando, literalmente preparo mesmo, sabe? Quando você vai para uma viagem, você se prepara, você arruma a mala. Quando você vai fazer qualquer coisa, trabalhar todos os dias, você tem sua rotina, você tem seu preparo. Independente, está dentro de casa, você tem o seu preparo. E para a eternidade não é diferente. Então devemos buscar a orientação do Espírito. Agora, 7. Miller entendeu que toda escritura é inspirada e útil, inclusive as partes proféticas. Muitos cristãos hoje ignoram profecia. Isso enfraquece a vigilância e torna a fé superficial. O mundo evangélico cristão hoje ignora a profecia bíblica, porque muitas vezes a gente vê em vários vídeos, né? Chega um menino de poucos anos, ou chega um homem, diz: eu tenho uma profecia, porque Deus mandou dizer que aqui tem uma pessoa. Se agarra a esse tipo de coisa, né? Com aquela profecia, mas quando vai para a Bíblia, diz que vai acontecer o juízo, vai acontecer a volta, vai acontecer assim, sabe? Aí ignora. E isso enfraquece a vigilância e torna a fé superficial. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé superficial hoje é uma das coisas mais comuns que existe, né? Porque ela está diluída com tradições humanas, com doutrinas humanas, com desejos humanos, entendeu? Porque o pastor falou, que o padre falou, o fulano falou, e aí fica uma fé superficial, não aquela fé de ele, Miller, não descartou os períodos proféticos como irrelevantes. Temas como Daniel e Apocalipse continuam essenciais para entender a missão e a identidade do povo do Eterno hoje. Esse povo do Eterno que tem uma missão e que tem uma identidade, não é religião, não é instituição, é povo fiel. Entende? Nós temos que aprender a separar, a identificar isso. Porque se formos fiéis, temos uma missão e a identidade. Que identidade é essa? Que verdadeiramente guarda o mandamento de Deus e tem a fé de Jesus. Entende? Quando a Bíblia diz que Satanás irou-se com o remanescente da semente. E esse remanescente não é o que de boca ou o que de aparência, o que de religiosidade guarda os mandamentos, não. É o que de fato guarda. Por isso que haverá um só rebanho, só pastor. Por quê? Porque tem muitas pessoas que ouvem a voz, mas não seguem, não obedecem. Entende? Guarda o sábado por tradição. Pronto, o peito começou, pronto, aqui vem uma mulher de novo. Agora estamos livres, entende? Isso é muito triste. Sábado não é deleitoso. Mas dia que, ai, tomara que acabe logo, porque eu tenho um negócio aqui de noite, aqui no shopping, eu tenho que ir. E o sábado deve ser um preparo para ir. Então, esse povo que vai ser selado para o alto clamor, vai estar de pé no final, como fiel, esse tem uma identidade. Entende? Isso é necessário entendermos essa identidade, conhecermos e vivermos essa identidade. E lembrando que essa identidade vai ser reconhecida pelo anjo de Ezequiel 9, que vai
selar esse povo na testa. O reconhecimento desse povo não é aqui, porque olha lá, é adventista lá, vai estar indo para a igreja sábado. Não, é muito mais profundo do que isso. É um reconhecimento divino pelo anjo que vem selar. Okay? Daniel 8,14 se destacou como chave para compreender o tempo do. Esse verso permanece central na compreensão adventista e chamado ao preparo para o juízo. Compreensão adventista. Não falo de religiosidade, falo advento, aquele que aguarda a volta do Messias. E aquele que aguarda verdadeiramente a volta do Messias, esse entende e vive na consciência de que é tempo de preparo para o juízo. E começa o juízo por onde? 1 Pedro 4,12, pela casa de Deus. Então, veja a responsabilidade, a ligação, a necessidade de reconhecer. Por isso que eu sempre estou frisando. É hora do seu juízo. Temam ao Eterno. Obedeçam. Estrita obediência. A gente já estudou isso lá nos Patriarcas e Profetas. Estrita obediência vivia aquele povo lá do passado. E quem não estava dentro desse contexto da estrita obediência não entrou na terra prometida. Não alcançou a promessa. E um deles foi o próprio Moisés, como a gente sabe. Então, temos que entender, se eu tenho a compreensão do advento, da volta do Messias, eu sou chamada, eu entendo que há um chamado para o preparo final. Ok? Tempo de juízo. Um dia profético é igual a um ano literal. O método histórico ainda é válido e confirma a precisão da profecia bíblica. Isso aqui a gente conhece, né? Nos estudos, a gente fala muito sobre isso. E aqui também fala onde está escrito, Ezequiel, números. Então, Daniel, então a gente já conhece isso aqui também. E ele entendeu o que buscava. Miller aceitou a crença popular de que a Terra era o santuário. Isso mostra a importância de estudar mais profundamente. Já existia essa ideia, já existia essa pregação. E aí, quando ele foi para essa parte da Bíblia, ele entendeu, ou melhor, ele aceitou o que já tinha. E hoje, infelizmente, o Evangelho deixou de ser eterno. Por quê? Porque muitos, hoje, ou melhor, vamos falar mais claramente, a formação de líderes espirituais hoje está dentro de um contexto que desvia da verdade bíblica, acaba trazendo crenças populares, ok? E não nesse sentido da terra ser o santuário, porque hoje a gente tem essa luz de acordo com o Espírito de Profecia, mas eu digo em outros assuntos, um deles é vitória sobre o pecado, natureza de Cristo. Então, é uma crença popular que já chegou no nosso meio. E isso mostra que temos que, sim, estudar profundamente sobre esses assuntos. Porque nem todo entendimento popular da Bíblia está correto. A gente sabe que existe um sistema que comanda esse mundo, fala o sistema humano, e esse sistema, ele tem tudo pronto para dar às pessoas, para oferecer às pessoas o que ele quer. E aquele que não busca, não estuda, não está firmado na videira, esse vai ser enganado com essas doutrinas, com essas crenças populares. E eu falo isso como um todo, tá? Não tiro alguns ensinamentos que estamos ouvindo hoje nos nossos. Ele concluiu que a purificação do santuário seria a purificação da terra na volta de Jesus. Isso era a crença da época. E ele entendeu isso. Ele concluiu desse modo. Hoje sabemos que a purificação trata do juízo.
mostrando que o Eterno guia seu povo passo a passo em luz progressiva. Guardem essa informação, luz progressiva. E quanto mais eu vivo, eu aceito essa luz que me vem, mais luz vem. Se eu pego tudo isso que a gente tem estudado, aprendido, de acordo com o testemunho, de acordo com a Bíblia, e digo, não, isso é para depois, não, isso aqui não é bem assim, não. Sabe o que acontece? Eu não tenho mais essa luz crescente. A luz, ela deixa de ter o efeito de iluminar para que eu busque mais. Nós temos que entender que o povo dos últimos dias, os que serão selados se estiverem vivos, os fiéis, os íntegros, não está escrito, tem uma luz progressiva e é o Eterno que guia esse povo. Por isso a necessidade de buscar. Se descobrisse o ponto de partida dos 2.300 anos, poderia compreender o tempo do fim. Isso a gente vai ver melhor lá na frente. Ainda hoje precisamos ter vontade e dedicação para analisar profundamente a Bíblia e não de maneira superficial, isso já entendemos. Miller estudava com fervor dias e noites inteiras. Quando a gente diz assim, vamos fazer uma vigília para orar e estudar, aí começa com aquele tantão de gente, depois vai sumindo, 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 sumindo. Então, ué, Miller e tantos outros pioneiros ficavam dias e noites inteiros falando de Bíblia, estudando Bíblia, buscando iluminação. A gente sabe várias citações do testemunho, né? Ellen White fala que ficavam ali horas, dias, amanheciam dia buscando, buscando. O Miller fez isso. Essa é uma prática que temos que ter, sabe? De dedicar dia e noite. Não, hoje eu vou estudar, hoje eu vou aprender, hoje eu vou buscar. Ter prazer nisso. Porque olha só, se a Bíblia é viva e eficaz, eu não tenho prazer em ler, em ter, em conhecer, o que vai ser a eternidade para mim se o autor da Bíblia vai estar ali contando, falando, explicando? Entende? Hoje, aqui como diz, ó, em uma geração distraída, somos chamados a estudar com profundidade, zelo e prioridade espiritual. Hoje nós estamos numa geração distraída dentro do Evangelho aplicando. Por quê? Porque hoje o Evangelho, as programações, os eventos estão para distrair, estão para pular. Ah, mas estamos louvando, vamos dançar. Estão para distrair literalmente, sabe? Tirar o foco da santificação, da santidade. E nós devemos voltar aos princípios, estudar com profundidade, zelo e prioridade espiritual. Daniel ficou enfermo e abalado ao ver a profundidade da visão. Terminou aqui, né, o parágrafo 19, falando que Daniel ele ficou enfermo e abalado. As verdades do fim não são apenas doutrinas, olha aí, ó, são realidades de impacto espiritual que devem nos levar a preparo e reverência. Hoje a adoração, ela é uma adoração irreverente. A adoração hoje, quando eu falo, é congregacional. Mas aí, antes de ser congregação, deve ter a minha e a sua adoração. Será que nós estamos nos preparando, sendo reverente como indivíduo, para adorar na eternidade, para viver uma vida de adoração? Porque isso, olha aqui, ó, as verdades do fim não são apenas doutrinas, são realidades de impacto espiritual que devem nos levar a preparo e reverência. Então, o que eu tenho feito com essas verdades que são me reveladas? Com essa luz que tem sido derramada sobre
a minha vida espiritual? Eu estou buscando isso, aceitando para me preparar ou não? Ou eu estou deixando passar? Guilherme Miller, estudando apenas a Bíblia, percebeu que muitos eventos que as pessoas esperavam acontecer antes da volta de Cristo, como um período de paz universal, o estabelecimento visível do reino de Deus na Terra, na verdade aconteceriam depois do segundo advento. Ao analisar as Escrituras, ele observou que Deus sempre revela com precisão os tempos proféticos e os cumpriu exatamente como anunciado no dilúvio, o cativeiro de Israel, os anos de fome, as 70 semanas. Aí, quando a gente para aqui, volta lá para o primeiro capítulo e volta para a Bíblia, onde fala da destruição de Israel. E diz nesse primeiro capítulo aqui do livro que aquilo ali é um modelo, é um prenúncio do que vai acontecer no tempo do fim. E a gente vê ali o que? Apostasia do povo, a gente vê rebeldia, a gente vê falsa adoração, a gente vê os líderes da casa de Israel, como Ezequiel 8, adorando o sol. A gente vê tudo o que aconteceu ali para culminar na destruição, entende? Aí a gente vê tudo aquilo, sabe o resultado. Estamos fazendo o que para mudar isso? Nós seremos aquele povo que ouviu o último chamado dos 7 anos daquele homem que subia e descia ali gritando, falando o que ia acontecer? Ou estamos no tempo de não, tá tudo certo, o tempo, nós estamos aqui, Senhor, olha, cara, tá tudo cega, tá tudo certo, vamos continuar nossa vida do jeito que a gente está. Nós não vamos nunca vencer pecado, vamos continuar, tá tudo certo, entende? Só que quando a gente percebe aqui, como Miller, que ele entendeu, ao analisar as escrituras, que tudo que estava escrito que iria acontecer, aconteceu no tempo determinado, porque quando fala agora do último tempo, do tempo em que a história vai se repetir, predito o destino do mundo, a destruição, onde as mães comiam os filhos, onde houve onde esse tamanho absurdo, né, diante da desobediência daquele povo que foi chamado para uma missão e não ouviu a voz de advertência. Os cristãos foram salvos, os que cristãos, os que estavam atentos aos sinais, os que ouviam a voz do Eterno através do estudo ali, do que tinha revelado, e hoje nós temos tanta luz através do Espírito de Profecia, através da própria Bíblia, e o que nós estamos fazendo com isso. Por quê? Porque todos os sinais, os acontecimentos previstos se realizaram dentro dos períodos determinados. Por isso que é importante seguir o Cordeiro onde quer que ele vá. Por quê? Porque os que serão selados, seguem, os 144 mil, seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Por isso a importância de estudar sobre o santuário e entender o tempo em que nós estamos vivendo. Convencido de que toda a escritura é inspirada e útil, Miller entendeu que os períodos proféticos não eram acidentais, mas parte essencial da revelação divina. Ao estudar Daniel 8,14, o período das 2.300 tardes e manhãs, concluiu que, se pudesse encontrar o ponto de partida desse período, poderia compreender quando se aproximaria o grande evento do fim da história humana, que é a volta de Jesus e a restauração final. Seu estudo intenso, muitas vezes durante noites inteiras, mostrou que o Eterno realmente tem um tempo determinado para cada evento e que seus servos são chamados a compreender o que ele revelou. Assim como Miller foi transformado ao levar a palavra do Eterno a sério, nós também somos chamados hoje a despertar. Vivemos em tempos solenes, com sinais visíveis ao nosso redor, que apontam para o breve retorno do Messias. A pergunta para mim e para você hoje, para meditarmos é: eu, você,
Temos buscado entender a palavra com a mesma sinceridade? Temos vivido como alguém que crê que o Messias realmente voltará? Ou temos vivido como alguém que crê que ele voltará daqui a 200 anos? Deixa sair decreto, vamos viver a vida de qualquer jeito, tá tudo certo. E aí, quando sair decreto, a gente faz algumas mudanças. Ô dó, desperta tu que dormes. Hoje o Eterno chama a nós, a mim e a você, a retornar ao estudo profundo da Bíblia, a colocar sua vida em minha em harmonia com a sua vontade e a preparar o coração para o maior acontecimento da história, que é a volta gloriosa do nosso Salvador. O que é que nós vamos escolher hoje? Escolher hoje renovar sua fidelidade à palavra e viver preparado para o breve retorno do Messias? Ou deixar passar mais um dia? Não, amanhã eu vejo isso. Deixa começar 2026, gente. Deixa dar 1º de janeiro, que aí eu começo a nova vida. Eu começo a transformar o que eu como, o que eu visto, que eu bebo, que eu assisto, que eu leio. Deixa dar 1º de janeiro. Será que vamos ter tempo para isso? Por isso, o tempo de decisão é agora. É hoje, ok? Alguém quer fazer algum comentário? Lembrando que vamos dar continuidade do parágrafo 20, tá? Amanhã, se o Eterno permitir. A internet, vocês viram, é que está ainda, de vez em quando, bagunçando, engasgando. Nós estamos sobrevivendo. Se não tiver ninguém para comentar nada, algum voluntário para fazer a oração final? Vamos lá, irmão, ora aí para nós. Maravilhoso Pai, nosso Deus eterno, nosso Criador, graças te damos, Senhor Deus, porque ainda tem um pouco dos teus filhos que estão te buscando de espírito em verdade nesses últimos dias. Verdade, Pai. Então, Senhor Deus, sabemos que as nossas decisões de escolha são agora. Não temos mais tempo, não temos que levar nossa vida levianamente, pensando que sempre vai haver uma oportunidade de buscarmos no momento certo para converter a nossa maneira de viver, mas nós sabemos que ou a gente se prepara neste momento, atualmente, hoje, ou a gente, Senhor Deus, vai levar a nossa vida levianamente até a tua volta e vamos perder essa tua volta. E o conhece, Senhor Deus, o íntimo do coração daqueles que te buscam de espírito em verdade. Que o Senhor derrame no meio desse povo, no meio de nós, o teu espírito, para que esse poder possa ser transformador na vida de cada um e o desejo de fazer a tua vontade seja bem maior do que nós desejamos. Paz. Venha ser, Senhor Deus, com alguns familiares que estão sofrendo por doenças, por tribulações, por perseguições. Eu sou Deus que muita gente se sente triste, porque não podem resolver muitas coisas nas suas vidas doentia. Se apega muito aos remédios, se termina, Senhor Deus, cada dia mais adoecendo, porque os remédios acabam de matar. Mas devemos ter mais confiança em Ti, te procurar e buscar entregar nossos problemas, nossa dificuldade nas Tuas mãos, porque o Senhor é o suficiente para curar qualquer pessoa. Não aquela barata como eles expressam aí, mas a cura daqueles que são sinceros e fiéis a Ti e confiam realmente, verdadeiramente na Tua mão, no Teu poder. Dê um dia na companhia dos Seus santos anjos, venha ser com nossa jornada de hoje, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Nos preparar, meu Pai, a rua, para que possamos, meu Deus, entender que através do Teu Filho Yahushua é que vem a salvação para aqueles que Te buscam de espírito e verdade. E os
E os seus adoradores os adoram de espírito em verdade. Filhos, estamos pelas essas alertas, Senhor Deus, dessas profecias, que possam ser cravada em nossa mente e possamos entender que estamos no limiar da volta do nosso É maravilhoso Yahweh. verdade. Te pedimos as bênçãos, não que haja mérito de nós nos confiado nos méritos do teu Filho amado. Abre, Senhor Deus, a mente desse povo a que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Yahweh, Amém. nosso Messias e nosso Redentor e Mantenedor. Amém. Amém, amém. Bom dia. Obrigada, irmão. Que o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto e conceda a graça e paz. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia.